março de 2013, ocorreu no Teatro Lázaro Penha, em Havana, Cuba, o 7º Congresso Espírita Mundial, promovido pelo SEI, Conselho Espírita Internacional. Foram 4.000 congressistas, espíritas de 25 países do mundo, inclusive o Brasil, que encaminhou a maior comitiva, com cerca de 560 integrantes. A Colômbia apresentou 55 integrantes, os Estados Unidos 41, o México 18, foram os países com maior participação. Se você assistiu à programação da manhã, você acompanhou os depoimentos de 2 congressistas, Vanessa Ancelone, brasileira, que representa o movimento espírita nos Estados Unidos e foi palestrante no Congresso, e Paulo Sérgio, do Rio de Janeiro. Na comitiva brasileira também estava a nossa querida Leila Brandão, que integra a equipe de criação e programação da TV Nova Luz. Ela foi a nossa correspondente internacional em Cuba para cobrir este evento tão significativo para o planejamento espiritual da disseminação do espiritismo em todo o mundo. Leila, seja bem-vinda. Oi, Yasmin. É uma alegria enorme estar com você, especialmente para falar dessa aventura que foi estar no Congresso Espírita Mundial em Cuba. Bem, Leila, fale-nos das suas impressões gerais do Congresso. O Congresso foi surpreendente, Yasmin, porque a gente tem ideia que ir a Congresso é só ir tomar cafezinho e passear, mas não é não, existe um planejamento espiritual que o Congresso, onde congrega tantas pessoas em nome de Jesus, leva uma equipe espiritual maravilhosa, e a gente sentia na ambiência do teatro onde foi realizado o congresso todo esse envolvimento espiritual. Eu sempre digo, bem-aventurado é a mediunidade, porque inclusive quando o Divaldo fez a palestra de abertura, nós pudemos assistir no nosso psiquismo, né, na nossa mediunidade, os atendimentos que foram feitos a diversos espíritos necessitados que estavam lá no momento. Então foi assim muito bonito, muito surpreendente, porque Cuba é uma cidade muito limpa, estava muito limpa, parecia que estava se preparando para receber uma comitiva tão grande. Foi muito surpreendente. E também o número de espíritas cubanos, porque o teatro estava abarrotado de gente. Muito bonito mesmo. Gente, que coisa linda. Imaginar 4.000 pessoas estudando juntas, orando, fazendo aquela vibração. Olha, isso é maravilhoso para que nós consigamos implementar realmente o mundo de regeneração em cada coração e no mundo. Então foi uma iniciativa fantástica. Mas olha só, o tema central do Congresso foi a educação espiritual e a caridade na construção de um mundo de paz. Olha que tema lindo, nos fala um pouquinho sobre isso, né? Esse tema, assim, nos sensibiliza muito, porque todos nós sabemos que o crescimento espiritual do indivíduo só se fará quando ele se autoeducar, não é? É através da educação que nós vamos conseguir melhorar o mundo, mas uma educação moral, como propôs Allan Kardec. Então, Divaldo, na abertura, fez uma palestra sobre esse tema, em que ele começou citando Licurgo, um grande orador e educador da antiga Grécia, mostrando a diferença entre 2 indivíduos, um educado e o outro sem o projeto educacional moral. Então, foi muito bonito, Yasmin, nós assim vestimos a camisa dessa ideia de construir um mundo de paz através da educação dos nossos irmãos, mas a educação moral, aquela que forma caráter, que faz um homem de bem. Esse foi o projeto desse 7º Congresso Espírita Mundial. Então eu acho que todas as pessoas deveriam participar do Congresso, podendo ir, deveriam participar, porque é uma troca de energia muito favorável ao nosso crescimento espiritual, muito boa mesmo. Inclusive nós temos oportunidade de ouvir
palestras fantásticas de pessoas vindas de vários lugares do mundo e que nós não teríamos condição de participar. Verdade. Nos fala então sobre um pouco sobre os palestrantes do Congresso. Os palestrantes, os brasileiros, falavam portunhol. E eu vi que todos eles tiveram que utilizar o data show, porque o data show vai escrito, então facilita a comunicação. E os palestrantes de outros países, como os Estados Unidos, Bélgica, Venezuela, todos muito bons, muito envolvidos pelo slogan que ele falava, o Manuel de la Cruz, que era o dirigente do Congresso em si, né, de todo o trabalho do Congresso, ele e o Dr. Agramonte. Ele pedia muito que o povo repetisse o slogan, que era: põe o coração no Espiritismo de Cuba. Coloque o coração no Espiritismo de Cuba. Então, antes de cada palestra, ele chegava lá na frente e animava as pessoas a repetirem esse slogan, de colocar o coração ali onde nós estávamos. Porque colocar o coração, ele ainda explicou, é estar presente, né? É doar-se também naquela troca energética que estava sendo realizada naquele momento. E quando o palestrante terminava de falar, aquele coração enorme que eles projetavam na tela, no final, o coração no início era uma metade. À medida que o palestrante ia falando, aquele coração ia se formando. E no último dia o coração estava completinho. Muito lindo, que ideia genial, foi né? Muito criativa. Muito Agora, criativo. Nos fale de os temas que foram abordados. Os temas foram exatamente educacionais, foram sobre a educação, sobre o movimento de cada país colocou como estava acontecendo o movimento, como eram realizadas as reuniões mediúnicas, como era feito o estudo sistematizado. Então houve assim uma unidade de pensamento no sentido de levar as casas espíritas a estudarem os livros básicos da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então houve toda assim uma divulgação nesse sentido. Até porque Cuba recebeu da Federação Espírita Brasileira 14 mil evangelhos segundo o Espiritismo em espanhol. Então é muito bonito você ver, e que no Congresso, quem se inscreveu no Congresso, além de receber o bottom, recebia também um Evangelho segundo o Espiritismo em espanhol. Gente, isso aí é extraordinário, a divulgação nas línguas que são mais faladas Aliás, no mundo, no inglês, no espanhol. Não, era o Evangelho. Evangelho. Olha só, gente, no Brasil nós temos cerca de 14 mil instituições espíritas. Agora, a Leila nos trouxe uma informação que me deixou tão feliz, que lá nós já temos, em Cuba, 571 núcleos espíritas e mais 51 núcleos que estão se formando. Olha que maravilha! Nos fala um pouco do movimento espírita de Cuba. Isso é que foi a surpresa. Tem até um busto de Allan Kardec numa das praças de Cuba, que durante a Revolução foi retirada, alguém guardou, não me lembro o nome, mas que eles colocaram novamente o busto de Allan Kardec lá no lugar. Olha que coisa interessante. E foi reinaugurado. Nós não participamos porque nós chegamos exatamente no dia do Congresso. Então, foi uma surpresa você saber que Cuba é o segundo país mais espírita do mundo, que o primeiro é o Brasil, o segundo é Cuba. Interessante. Acho que foi a partir do herói nacional que eles têm, José Marti, se eu não me engano, que era simpatizante da doutrina espírita, e ele então permitiu que se organizassem grupos para estudar a doutrina espírita. E com o trabalho do Divaldo, que o trabalho do Divaldo, para mim, o Divaldo é o construtor do espiritismo no mundo. Com o trabalho esse do grande Divaldo, divulgador, né, Divaldo Pereira Franco, médium baiano, que é excelente na oratória e também psicografa livros muito lindos.
recebendo entidades como Joana de Ângeles e outros, Manuel Filomeno de Miranda, dentre outras entidades que escrevem através dele. E ele viaja pelo mundo inteiro fazendo palestras, e isso tem realmente servido para a divulgação da doutrina dos espíritos, né? E ele foi um grande responsável pelo crescimento do espiritismo em Cuba, porque ele nunca se negou de fazer palestra lá. E ele ele fala um portunhol assim muito bom, né? Ele se comunica muito bem com o povo. E já foi várias vezes em Cuba, não foi a primeira vez, de modo que fizeram até uma grande homenagem a ele lá. O Congresso teve uma grande homenagem ao Divaldo, com coral, com canto, uma coisa maravilhosa. E olha, nós vamos ver alguns trechos aí. Nós vamos apresentar agora um trecho da entrevista que a Leila realizou com Roberto Versiani. Ele é um dos diretores da Federação Espírita Brasileira. Vale a pena conferir. E estamos aqui com o nosso amigo Roberto Versiani, trabalhador da doutrina espírita, que fará a segunda palestra do dia de hoje. Hoje é dia 23 de março de 2013. E este lugar, esta cidade, este grande auditório abriga com muito carinho e com muita competência o segundo Congresso Mundial Espírita. Buenos dias ou bom dia, nosso amigo Roberto Versiani. Buenos dias, mas bom dia para os brasileiros. É um prazer nós estarmos aqui em Cuba representando o Brasil. Vamos falar um pouco desse Evangelho segundo o Espiritismo, tão importante para a reforma íntima de cada um de nós, e nesse processo em que aqui em Cuba os cubanos têm se esforçado, estudado e praticado realmente a doutrina espírita. Então o Evangelho segundo o Espiritismo tem sido uma base muito boa para a reforma íntima dos nossos amigos cubanos. E vamos falar hoje sobre o seu objetivo, sobre a estrutura, sobre a origem. São palestras simples, rápidas, importantes porque o público é grande, para não torná-los cansativos. E o Congresso tem se estruturado dessa forma para justamente dar oportunidade que as pessoas sejam sensibilizadas com os diversos assuntos que contemplam o Evangelho segundo o Espiritismo. E aqueles brasileiros que não puderam vir, que possam depois de alguma forma buscar conhecer, assistir os vídeos das entrevistas, os vídeos das gravações das palestras, para que possam se inteirar um pouco mais do movimento espírita cubano e do movimento espírita mundial. E convidamos, já antecipando aqui aos nossos irmãos que não puderam vir a Cuba, que possam em 2016 ir a Portugal. Próximo Congresso Espírita Mundial será em Portugal e estão todos os brasileiros convidados para participar. Gente, que maravilha, né? Leila, parabéns. A Leila estreando como entrevistadora internacional. Nossa, que aperto, Yasmin. Ser como a Yasmin é impossível. Não, que isso? De jeito nenhum. Você está ótima. Fiquei muito feliz em ver você. E foi uma emoção, né? O Roberto Versiani foi a pessoa que nós nos comunicamos para conseguir fazer a reportagem lá. Então, ele que nos colocou em contato com Manuel de la Cruz, que era o responsável pela organização do Congresso. Então, ele foi muito gente boa, muito simpático, é um jovem, né? Trabalhador, assíduo. Então, foi muito emocionante mesmo estar com essas pessoas. Pois é, e a palestra dele? A palestra dele foi ótima também. É pena que eu não assisti totalmente, porque eu estava entrevistando uns outros ali fora enquanto ele estava falando. Mas uma grande parte eu peguei. E foi uma palestra com muito data show, que é aquilo que eu te falei, como o espanhol nosso, né, nosso brasileiro, ainda deixa um pouco a desejar, então a gente completava, as pessoas completavam com o data show, que ficou bem elucidado mesmo. A fim que todos pudessem entender a ideia, né? Entender a ideia. E você vai ver agora o depoimento de Edmilson Nogueira. Ele é assessor da Federação Espírita Brasileira e reside no Uruguai. Vamos ver. Agora estamos aqui com a engenheira Edmilson Nogueira, que trabalha atualmente no Uruguai.
mas ele é tão bom, como nos disse o Roberto Versiani, que ele é também assessor do presidente da Federação Espírita Brasileira. Como vai, Edmilson? Tudo bem, muito bom dia, tudo bem. Olha, nós gostaríamos que você falasse como foi essa sua ida para o Uruguai, o que você vê lá de espiritismo, se o desafio é muito grande. Sim, essa minha ida para o Uruguai foi um convite da empresa onde eu trabalho, para que eu fosse trabalhar lá em Montevidéu. E o movimento espírita uruguaio, ele é um movimento espírita com cerca de 22 centros espíritas, passou por uma fase de problemas aí no passado, mas agora está se recuperando com todo o vigor possível. E a realização lá em 2011 do primeiro Congresso Espírita Uruguaio e Sul-Americano renovou o movimento. Creio que eles entraram em uma nova fase de expansão. Inclusive nós conseguimos fazer o primeiro curso de gestão da Casa Espírita fora do Brasil, nós conseguimos fazer lá no Uruguai, apoiando o pessoal da Federação Espírita Uruguaia. E você tem uma ideia de quantos núcleos espíritas nós temos hoje lá em Montevidéu? Em Montevidéu são 5 núcleos espíritas. E no Uruguai todos são 22. 22. Nós temos percebido, quando a gente vai assim para o exterior, que a maioria dos núcleos espíritas são formados por brasileiros. Por exemplo, em Miami tem muito grupo que tem brasileiro. Na França, muitos grupos que são formados por brasileiros. Lá no Uruguai acontece isso também? Não. No Uruguai são uruguaios. Nós, lá como brasileiros, fomos simples frequentadores da Casa Espírita, não ocupamos nenhum cargo, nem minha esposa, nem eu, e são os uruguaios que tocam o movimento espírita uruguai. É um pouco diferente dos demais países. Na Argentina também é assim, né? São os próprios nativos que tocam o movimento. Muito bom. E uma característica muito interessante que aqui no Brasil nós temos uma quantidade de obras espíritas excelentes, né, seguras, mas fora do Brasil não há tanta obra assim em espanhol, em inglês, em francês. Então há uma necessidade. E a FEB, se sensibilizando com isso, agora está colocando, né, para imprimir, editando as obras fundamentais, e muitas obras, as obras de André Luiz, já estão agora em português, em espanhol e em inglês, né, Lili? Temos também em russo. O Divaldo nos colocou lá no congresso, porque quando nós fomos a Moscou, eu e meu marido, eu procurei lá uma pessoa que pudesse traduzir o Livro dos Espíritos para o russo. E quando eu cheguei, eu comuniquei ao Divaldo. E interessante que ele não se esqueceu disso, já tem muitos anos. Logo que ele viu o Zé Luiz, ele disse assim: olha, Brandão, não esqueci que você foi o precursor do Livro dos Espíritos em russo. Porque ele não foi através daquela pessoa, que ele teve receio que a pessoa sabia falar o português e o russo, mas não era espírita. Então ele queria uma pessoa que pudesse fazer uma tradução fiel. E ele nos comunicou que já tem o Livro dos Espíritos em russo. Então, estamos caminhando, né, estamos gente? Caminhando. Com a divulgação das obras fundamentais da doutrina espírita, nós chegamos lá, né? Que isso é muito importante. Lá. E você vai ver agora o depoimento de Osmir da Silva. Ele é presidente da Federação Espírita do Maranhão. O que um congresso espírita traz de bom e por que vale a pena fazer um esforço e participar de movimentos como esse? É muito importante a nossa presença no congresso principalmente mundial, porque tem um alcance muito grande, também para que nós possamos estimular, integrar o movimento espírita que nos recebe, que nos recepciona, especialmente em se tratando de um país como Cuba, que tem muita dificuldade. O movimento espírita enfrenta desafios muito grandes, especialmente por falta de recursos, por falta de materiais, por falta de elementos que possam fortalecê-los aqui. Então a nossa presença não somente fortalece esses irmãos, como também oferece uma certa credibilidade ao mundo social onde eles estão inseridos. Então é muito importante que as pessoas, a sociedade de Havana e de Cuba,
nos veja aqui a nossa presença marcante de vários países do mundo, cerca de 24 países aqui presentes, sendo que o Brasil oferecendo a maior delegação de participantes. Então isto só nos traz confiança e fé no crescimento e no desenvolvimento do movimento espírita aqui em terras cubanas, também levando para outros países essas experiências. Nós sentimos, por exemplo, que aqui os nossos irmãos enfrentaram muitas dificuldades para organizar este evento. E a nossa presença só veio consolidar essa força desses irmãos para que eles continuem, para que eles se mantenham firmes no trabalho espírita, no trabalho da divulgação da doutrina e do Evangelho de Jesus por essas terras aqui. Então é muito importante, e nós percebemos também antes do Congresso, que o movimento espírita precisa se firmar quanto à unidade de princípios, porque em Cuba existem muitos movimentos, mas de cunho espiritualista, não identificados somente pelo espiritismo. Então, o conhecimento de como seja a doutrina espírita é muito importante para esses irmãos aqui presentes neste congresso. Então, é muito a nossa presença neste congresso, do Brasil em especial, por ser a maior força no momento, é de importância muito significativa. Muito interessante, gente, maravilhoso. Inclusive, ali, né? Tinha uma equipe, tinha um jovem representante da mocidade, mas não dá para todo mundo falar, né, Yasmin? Eu entrevistei, mas não dá para você colocar todos. Tinha muita gente querendo participar da entrevista, mas o tempo é muito curto e a gente também queria participar do congresso. É verdade. Então Mas estão não todos deu de para ver parabéns. com todos. Foi muito bonito. Nós vamos agora para o nosso intervalo, mas voltamos já já. Fique conosco. Faça parte da família Clube de Arte. Você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais, documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. O lançamento do Clube de Arte para o mês de maio é o CD do seminário As Energias da Vida e a Mente Humana, de José Raul Teixeira. O evento ocorreu na cidade de Araras, em São Paulo, e foi uma realização da editora Frater, do Rio de Janeiro. José Raul é físico, escritor e expositor espírita, com passagem por diversos estados do Brasil e por vários países, disseminando a doutrina espírita. Este é mais um presente do Clube de Arte para o seu coração. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br e associe-se. E por apenas R$20 você vai receber o CD e gratuitamente a assinatura mensal da revista Cultura Espírita. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Está no ar a Web TV Nova Luz. Diariamente você pode acessar conteúdos que vão iluminar o seu dia. Entrevistas musicais, depoimentos, visualizações terapêuticas, programas com auditório e muito mais. Você participa pelo telefone ou pela internet e recebe brindes produzidos pelos trabalhadores da arte espírita. Acesse tvnovaluz.com e confira nossa grade de programação. Web TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Estamos
estamos conversando com Leila Brandão. Ela foi correspondente da TV Nova Luz no 7º Congresso Espírita Mundial, realizado em Cuba. E nós vamos ver agora o depoimento de Ciro Labraga, que é presidente da Sociedade Mais Luz de Cuba. Estamos aqui do nosso lado o senhor Ciro Labraga. Ele é engenheiro químico, mas é presidente da Sociedade Mais Luz, La Sociedade Mais Luz. E fez uma palestra belíssima nesse 2º dia do Congresso, falando sobre a história do Espiritismo em Cuba. E vocês acreditem que ele começou a palestra cantando Bom dia, Ciro. Buenos días a todos los hermanos de Brasil. Mi abraço carinhoso e todo mi coração para ustedes. Então, fala um pouquinho para os nossos irmãos brasileiros como foi a organização desse congresso, como que Cuba pôde ter tantos centros espíritas com tanta dificuldade que nós sabemos da questão da liberdade, não é? Bueno, las dificultades realmente, sobre todo materiales, económicas, siempre son obstáculos, pero cuando hay amor y un gran corazón, el trabajo se realiza. Y eso es lo que ha habido, mucho amor, mucho trabajo, mucho esfuerzo, sobre todo. Además nos apoyamos en una historia bellísima, 157 años de espiritismo en Cuba. Es una historia bellísima y que ha permitido que todos los trabajos de los hermanos del pasado sirvan de base a los trabajos que estamos realizando hoy. Así que eso explica este movimiento grandioso del espiritismo cubano. Gente, que lindo, 150 anos, mais de 150 anos, ele falou 157 anos, né? De espiritismo em Cuba, que fantástico. Muito bonito, Yasmin, muito surpreendente, porque ele tinha uma interação tão grande com o seu povo, que quando ele chegou cantando, e o povo cantando junto com ele, ficou uma coisa assim muito emocionante, muito familiar. O povo cubano é um povo muito alegre, muito amistoso, muito carinhoso, muito musical. Então foi assim muito surpreendente esse congresso em especial, por todas as dificuldades que a gente sabe que eles passam, né? Então foi muito surpreendente. É uma coisa interessante pelo seguinte, porque nós vemos que Cuba passa por questões de dificuldades materiais, mas também houve a revolução, tantas dificuldades que eles tiveram que enfrentar, e o espiritismo está lá, olha, vigoroso, né? Isso é muito surpreendente, né? O povo cubano também tem uma questão com a espiritualidade, né? Eles são pessoas muito mediúnicas, né? São muito bonitos, muito bonitos, muito sensíveis, muito musicais, muito alegres. Todo lugar que a gente ia, nós éramos tratados com muito carinho, uma receptividade assim enorme, parecia que a gente estava em casa realmente. E do governo, teve alguma problemática? Não, não, a representante das religiões do governo esteve no congresso, fez uma palestra linda que me deu vontade de aplaudi-la de pé, porque ela falando dos ideais do cubano, eles são muito nacionalistas, mas eles têm o ideal de compartilhar. Tudo que eles têm é compartilhado com todos. Então é um ideal assim, talvez um pouco utópico, mas é um ideal grandioso, né? É um desejo que eles têm de compartilhar tudo que eles têm. Então é um povo muito bonito, muito fraterno e nos recebeu com muito carinho, que isso é muito importante, né? Agora, Leila, parece que teve um pré-congresso. Antes de iniciar-se o congresso, eles fizeram um pré-congresso. Isso para mim é novidade. Me conta o que é isso. Eu não sei, não participei do pré-congresso, mas eu imagino que seja uma afinização, né, do Conselho Espírita Internacional ao Conselho Espírita Cubano e mais algumas pessoas envolvidas que pudesse irradiar para que tudo ocorresse dentro da programação, não ofendendo nenhuma política, sei lá, política de Estado, né? Porque lá existe um processo político fechado. Então eu tenho impressão, eu não sei também te dizer, Yasmin, que eu não participei, mas eu tenho impressão, quando nós chegamos lá, o que ocorreu foi essa afinização, essa tomada de consciência que tudo deveria ocorrer da forma que ocorreu. Foi uma organização muito bonita, inclusive nos hotéis onde a gente estava recebendo os crachás
Os hotéis lindíssimos, muito bonito, muito confortável, assim, para surpresa de todo mundo, os hotéis muito confortáveis. E a comitiva da Federação Espírita Brasileira? Esteve presente, como foi? Esteve, nós fomos um grupo grande, o nosso grupo eram 33 pessoas, que foi a Federação do Espírito Santo, junto com a federação não, com o movimento Aliança Municipal de Juiz de Fora e mais a turma aqui do Rio. Então nós fomos com 33 pessoas e o ônibus nos buscava todo dia no hotel, nos levava no congresso. Mas foi assim de uma alegria, inclusive a gente fez camisa e tudo para participar do congresso. Muito bom, né? Entregamos uma camisa à mulher do Dr. Agramonte, que é o presidente da Federação de Cuba, e ela ficou muito feliz. Foi assim um congraçamento, sabe? Uma alegria enorme participar desse congresso. E os expositores brasileiros? Foi o Versiani, nós tivemos também a doutora Marlene Nobre. Doutora Marlene Nobre. Da Associação Médico Espírita, que parece fez um trabalho fantástico lá. Muito bom. Ela, o Agramonte, que é o cubano que fez a palestra, não me lembro do nome de todos, né? Mas nós tivemos assim palestras curtas, que eu achei uma coisa muito boa. Antes de cada palestra, o Manuel de la Cruz pedia que se repetisse aquele slogan, né? Põe o coração no Espiritismo de Cuba. E aí, quando terminava a palestra, ele ia novamente, falava, põe o coração no Espiritismo de Cuba. E teve música como é que chama? Do Instituto Cultural de Música lá de Cuba. Foi, assim, muito bem organizado. No final deram um show com músicas caribenhas, né? Aquelas músicas cubanas, salsa, aquelas danças todas. Foi, assim, muito bonito. E os cubanos todos dançando no final, eles saíram pelo ginásio dançando. Parecia uma festa popular mesmo, de muita alegria, que para eles foi um marco. Isso. Reunir todas essas pessoas no Congresso Lázaro Penha, que é um ginásio dos trabalhadores de lá. É o ginásio dos trabalhadores. Então, ficou assim muito bonito. Muito interessante. E agora, a entrevista de Divaldo Franco, um dos grandes responsáveis pela divulgação do Espiritismo no mundo. Vale a pena conferir. Olá, amigos da TV Nova Luz, da TV Mundo Maior e da Rádio Espírita do Rio de Janeiro. Estamos aqui no segundo dia do Congresso Mundial Espírita, em que Cuba, aliás, Havana, capital de Cuba, nos recebeu com tanto carinho e com tanta competência. O Congresso Espírita está realmente maravilhoso e vocês vão ter uma surpresa agradável em ouvir o nosso querido Divaldo. Divaldo, não precisa dizer para o povo brasileiro o que é o Divaldo. Estamos falando para o povo do mundo todo que Divaldo é esse construtor da mensagem de Jesus no mundo. Para nós, Divaldo, para nós brasileiros, você é o ícone, você é o mensageiro de Deus na construção do amor na terra, representante mesmo direto de Jesus. Então eu gostaria que você dissesse aos nossos irmãos brasileiros o que tem sido os congressos que você tem participado, tem incentivado, e para que serve a gente vir num congresso? Caros amigos telespectadores e rádio ouvintes, é um motivo de júbilo esta oportunidade de podermos fazer uma resenha, embora rápida, a respeito dos congressos mundiais. Naturalmente, um congresso, seja de que natureza se apresente, tem como objetivo essencial apresentar as teses que fundamentam as doutrinas que constituem o objetivo dessa agremiação. Os congressos mundiais têm nos dado oportunidades ímpares de travarmos relações com todos aqueles que encontraram no Espiritismo o filão de ouro e o roteiro da plenitude. Por consequência, nesse 7º Congresso Espírita Mundial em Cuba, as surpresas sucedem-se, porque Cuba alia-se àqueles movimentos do tempo de Allan Kardec. Aliás, desde 1856, que já havia um movimento espiritualista seguro aqui em Cuba, em Mayaguez, na parte oriental, em Havana, e naturalmente com o advento da doutrina apresentada pelo codificador,
Isso transformou-se numa entidade vigorosa que conseguiu sobreviver aos períodos mais difíceis, ao período da libertação, a Guerra dos 10 Anos, posteriormente à nova ordem imposta pela Revolução, proporcionando-nos a oportunidade feliz de podermos estabelecer uma diretriz de equilíbrio e de divulgação ampla para a própria doutrina no coração do mundo. Dessa maneira, participar de um evento desta ordem tem um significado muito profundo, porque nos coloca a par dos objetivos essenciais da doutrina, as conquistas novas e as imensas perspectivas que temos para o futuro. Muito obrigado, Divaldo. Assim, só para finalizar, você poderia nos dizer quantos filhos você tem hoje? Eu que conheci alguns na Mansão do Caminho junto com você. No momento nós estamos cuidando de 3.019 crianças, mas como filhos adotivos foram 684, hoje emancipados, que já nos deram mais de 300 netos e alguns bisnetos. Muito obrigado. Do Despertar Espírita, Leila Brandão, iluminando o seu dia. Eu adorei a pergunta que a Leila fez, porque o Divaldo não é tão somente a pessoa ilustre que viaja pelo mundo levando a mensagem da doutrina espírita, mas ele é também aquela pessoa dedicada à obra social, aos irmãos em humanidade, mais necessitados. Desde cedo, desde muito jovem, ele montou com o primo Nilson, né? A Mansão do Caminho em Salvador, lá em Pau da Lima, esse bairro pobre, a Mansão do Caminho abrigando crianças necessitadas, e ele foi de uma dedicação imensa. Então, se Divaldo ele sai pelo mundo levando o conteúdo doutrinário, ele tem os pés muito no chão, através da tarefa, da estiva doutrinária mesmo, do amor na prática social do bem. Isso é o que dá a palavra dele, então, é uma palavra que tem uma energia diferenciada, porque realmente ele procura, nós sabemos que ele é um ser humano que deve ter suas dificuldades, como todos temos, mas a gente percebe o esforço imenso dele na prática do amor. Quem não conhece a Mansão do Caminho, deveria conhecer, porque aquele trabalho do Divaldo é um exemplo para o mundo todo, Yasmin, o que pode ser feito em benefício dos irmãos. Porque Pau da Lima era uma das favelas mais violentas de Salvador. Hoje em dia é um oásis, porque Divaldo recolhia aquelas crianças que deixavam lá na sua porta, e ele ele começou um trabalho com casas. Então, cada casa abrigando 16 ou 17 crianças, ele colocava ali uma mãe para cuidar daquelas crianças. Uma mãe social, né? Uma mãe social. E depois ele abriu um abrigo de velhinhos também lá dentro da mansão. E olha que tem muitos anos que eu fui lá, então por isso que eu perguntei quantos filhos você tem agora, porque na época que eu fui eram 450. E ele falou que agora tem mais de 1000. Então você vê que o trabalho é fantástico, o trabalho que o Divaldo realiza. Da última vez que nós fomos lá já tinha escolas, padaria, enfim, né? Nós ficamos muito felizes em vermos esse trabalho que é realmente muito significativo. Mas nós temos mais algumas imagens e vamos pedir a Leila para comentar para nós. Vamos lá, as imagens que o pessoal da nossa produção vai nos apresentar. Homenagem ao Divaldo. Muito bonito esse conservatório de música de Havana Samúdio. Foi o Divaldo que abriu o congresso. Muito lindo.
Como foi a receptividade das pessoas, né, diante de um trabalho desse? Um trabalho muito bonito e assim, Olha silêncio, quanta gente, né? Uma música, você vê que não tem instrumento, só tem vozes. Olha que beleza, a capela, o pessoal cantando. Todas as cadeiras ocupadas, um trabalho maravilhoso, né, Leila? Muito bonito o trabalho. Parabéns ao Congresso Espírita de Havana. Acho que valeu a pena todo o esforço que eles fizeram para não só levar toda aquela população lá para dentro do ginásio. Inclusive no primeiro dia nós achamos que ia ser um horror sair, porque tinha gente demais e só tinha uma porta de saída, eles não abriram as portas laterais. E aí, quando foi aquele tumulto que as pessoas estavam se embolando, um dos cubanos começou a cantar lá do alto da escada, ele abriu a voz, começou a cantar, aí o povo começou a cantar junto, aí foi acalmando e foi saindo, todo mundo com disciplina. Impressionante, porque a gente achou que ia haver uma confusão, uma né? confusão danada, e não teve nenhuma confusão. Foi assim muito pacífico, muito gostoso mesmo o ambiente do Congresso. E a gente só fica imaginando a psicosfera, a egrégora que se cria num ambiente onde as pessoas estão refletindo sobre temas importantíssimos para a nossa vida, refletindo sobre as leis de Deus, sobre a finalidade da existência, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o porquê estamos aqui. É fantástico, né, Leila? É fantástico. A palestra do Divaldo de abertura deve estar gravado. O Zé Luiz gravou uns trechos, mas deve estar gravado no Conselho Espírita Internacional, na TV SEI. Vale a pena acessar e assistir. Foi uma palestra muito emocionante. Foi assim maravilhosa a palestra, uma rara inspiração do Divaldo, que ele já é muito inspirado, mas ele estava muito envido. Com certeza, envolvido, ladeado por vários espíritos nobres, aproveitando esse momento, né? Onde 4.000 pessoas no mundo resolveram reunir-se para vibrar pelo planeta, para aprender. É muito bonito, mas nós temos aí ainda mais um vídeo. Vamos lá. A espiritualidade em Cuba, podemos decir que se remonta a los siglos XVII y XVIII, y estamos llegando a la entrada del siglo XXI. Las sociedades espíritas en Cuba son históricas. Podemos decir que en este momento es un momento especial para Cuba desde el punto de vista de la espiritualidad. ¿Por qué? Decimos esto porque ya tenemos alrededor de más de 500 sociedades legalmente establecidas y miles de casas templos donde se habla del espíritu como un principio fundamental en el desarrollo de la humanidad. Como foi esse momento, Leila? Olha, esse senhor, esse doutor Agramonte, ele é de uma vibração, só você estando perto dele. Eu já senti. Para você sentir. Senti. Só em ouvir falar a postura dele, ele o tom de um voz. Carinho, sabe, assim, de um carinho, e ele fala sobre o espírito depois da morte. Ele tem uma pesquisa muito interessante do que acontece com o espírito depois da morte. E eu gostei muito da palestra dele quando ele coloca isso, que a gente continua sendo o que é, com todos os defeitos que a gente tem. Então ele chama de o espírito continua doente na dimensão espiritual, porque se ele não se tomar consciência de que existe uma nova dimensão e que existe um tratamento aqui na Terra para você ir saudável para o mundo espiritual, você vai continuar com as suas doenças. Então ele é uma pessoa muito especial, esse doutor Agramonte. Ele foi um dos organizadores do Congresso? Ele é o presidente da Federação de Cuba. Então eu acredito que tenha uma grande parcela de influência em todo aquele trabalho que foi ali realizado, né? E nós ainda temos um vídeo muito interessante. Vamos lá, vamos conferir.
Gente, mas muito bonito, muito lindo. Foi muito emocionante. Nossa, mas que homenagem. Eu fiquei aqui com lágrimas nos olhos. Tanto ficou carinho. Todo mundo muito sensibilizado, porque Divaldo, lá para aquele povo cubano, eu já tive a oportunidade de ir a outros congressos, quando nós fomos em Cartagena, Divaldo também fez a palestra de abertura. Ele é amado pelo mundo todo. Onde Divaldo vai, ele é amado, ele é homenageado, porque as pessoas sentem que ele é um missionário, que ele está falando do reino de Deus no coração das pessoas. Então, aquela música que as crianças cantaram para ele, nossa, mexeu muito com todo mundo. E depois cantaram a música do Nando Cordel. Paz pela Paz. Paz pela Paz. Mostraram Muito todo lindo. O trabalho do Divaldo em vídeo, né? Lá a mansão, ele com as crianças, todo o trabalho que ele realiza pelo mundo todo, falando do Evangelho de Jesus. Então, os congressos, como ele mesmo disse, é uma oportunidade da gente crescer espiritualmente. Porque nessa troca energética você vai se localizando melhor no mundo, né? É verdade, sem dúvida. E olha, gente, ainda tem mais um vídeo muito interessante. Vamos lá, vamos conferir. Alô, Dalva, vai ser a primeira a falar. Qual foi a sua impressão desse congresso? O Congresso Mundial Espírita, o 7º Congresso, foi uma oportunidade muito importante de congressamento entre espíritas do mundo inteiro. Cerca de 25 países estavam participando com seus representantes, e é uma atividade de unificação que tem um papel fundamental neste momento. Nós sabemos que a unificação começou com a ação de Allan Kardec nas viagens que ele fez ao tempo em que viveu. E ele deixou para todos nós esse legado da importância de nós nos congressarmos, buscarmos essa união de pensamentos, para que a divulgação do Espiritismo ganhasse a dimensão que é necessária para a transformação da humanidade. Nós estamos agora num período em que os congressos se tornaram regulares. Sabemos que o primeiro congresso internacional aconteceu em Barcelona em 1888, mas esse período não foi um período em que a regularidade se implantou. A partir da década de 90, no século XX, é que houve essa regularização dos congressos de 3 em 3 anos. Então agora nós temos essa dinâmica e é sempre muito bom que todos possamos participar, porque é uma oportunidade única de troca de experiência, de conhecimento dos pensamentos das pessoas que estão em outros países. Nós tivemos conferencistas do Uruguai, da Argentina, de Cuba,
lá da França, que é o nosso amigo Charles Kempf, que é o secretário-geral do SEI atualmente. A turma do Brasil compareceu com apresentações sempre também muito valiosas. É sempre aquela oportunidade única de conhecermos novas terras, de conhecermos irmãos de outras terras e estreitarmos laços. Então, Silene, você como espírita já de berço, antiga, militante, já foi presidente de centro, já ocupou tantas funções dentro do movimento espírita, o que você pode nos dizer sobre o 7º Congresso Mundial Espírita em Cuba, que você teve a felicidade de participar? Uma boa tarde ou bom dia a todos, né? É importante, esse congresso, é importante nós lembrarmos que ele foi a primeira comemoração realizada do Sesc Centenário do Evangelho segundo o Espiritismo, que durante o ano que vem todo nós teremos comemorações pelos 150 anos do Evangelho. Então essa foi a primeira comemoração pelo Sesc Centenário do Evangelho. E nós sabemos da importância do Evangelho em nossas vidas, não é? E foi muito importante também nós sabermos, na FEB, que cada um de nós que se inscrevesse, estaria dando a chance a um cubano de participar do Congresso. Visto que $100 de inscrição não estaria no orçamento das pessoas locais. Então, nós temos, assim, muitos companheiros que fizeram a inscrição apenas para dar a chance a esses amigos, a esses irmãos de outras terras, para que participassem do Congresso. E nós percebemos no Congresso o interesse dos cubanos, enquanto que os brasileiros, os outros irmãos de outras nações, se retiravam para almoçar, se retiravam para fazer alguma outra atividade, os cubanos permaneciam dentro do salão. Foi muito impressionante a participação deles e a alegria que eles apresentavam em estar conosco. Foi um momento de confraternização, um momento de paz, de harmonia que nós tivemos nesses dias. Muito lindo. E a primeira pessoa que falou nesse trecho foi Dalva Silva e Souza, não é isso? Ela é presidente da Federação do Estado do Espírito Santo, é minha irmã, consanguínea, mas já pelo 2º mandato, ela é presidente da Federação do Espírito Santo. E a Silene, que é minha irmã também consanguínea, ela trabalha na Federação Espírita Brasileira hoje, mas ela já foi presidente de Casa Espírita lá em Volta Redonda. Atualmente ela mora em Brasília e está trabalhando na FEB. E trouxeram depoimentos muito significativos. Leila, suas palavras finais. Nós já estamos chegando ao final desse trabalho belíssimo. Você está de parabéns. Obrigada, nossa Yasmin. Correspondente querida. E nós desejávamos muito oferecer a você que está nos ouvindo, a você que está participando do nosso programa, nos assistindo, esse referencial, porque é um programa histórico. Realmente foi um evento muito significativo na história do movimento espírita. É verdade, meus irmãos. Vocês que nos ouvem, nos próximos congressos, o próximo já será em Lisboa. Nós já tivemos um congresso espírita em Lisboa. Esse vai ser de 2016. Que nós possamos ter saúde, né, Yasmin, para estarmos lá. Porque nesses congressos a troca de energia é uma coisa muito favorável. E o Brasil precisa cumprir a sua missão de ser a pátria do Evangelho, de ser realmente o coração do mundo. Nós temos que colocar o coração, não é só no Espiritismo de Cuba, mas nós temos que colocar o coração no Espiritismo mundial agora. É isso, muito lindo. Agora, quem desejar participar desse próximo congresso daqui a 3 anos, que vai ser em Portugal, como faz, Leila? Faz poupança. E entra em contato com quem? Como é que você fez? A gente faz assim, a gente faz uma... Eu sempre recomendo a meus amigos, porque eu vou em todos os congressos, e eu sou professora aposentada, não tem lá esses grandes orçamentos. Então eu faço poupança. Você começa a fazer uma poupança, quando chegar perto da época, a gente faz orçamento nas como é que chama? Agências de viagem. Nós fizemos 3 orçamentos
a gente pega o orçamento mais favorável, porque esse congresso que nós só fomos em hotel 5 estrelas. Mas a inscrição, você faz a inscrição como? Faz via federação. Federação pela Espírita internet, Brasileira. pela Federação Espírita Brasileira. Você entra no site da federação e ali você tem condições de fazer a sua inscrição. E essa dica da Leila foi preciosa. Comece a se organizar. Vamos ver se todos nós nos encontramos lá em Portugal, no nosso sua cidade, né, congresso. Yasmin, onde você morar, começa a fazer um movimento de ir ao Congresso Internacional. Isso, muito bom. E agora eu vou convidar você para orar comigo e com a Leila, porque nós vamos vibrar pelo movimento espírita mundial. Nós vamos visualizar neste momento a presença do Cristo, numa imagem que a espiritualidade aqui presente me passa, do Senhor envolto em luz, abraçando o planeta Terra. E as luzes do Cristo indo tocar as mentes e corações humanos. Que este projeto de divulgação da doutrina espírita pelo Brasil e pelo mundo possa ser objeto da espiritualidade superior, que é a falange do Consolador, que é uma falange integrada pelas entidades nobres que compuseram o Evangelho segundo o Espiritismo e orientaram Kardec na elaboração do Livro dos Espíritos e das demais obras da codificação. Que esta falange divina possa vir, possa estabelecer na Terra esta organização, possa envolver mentes e corações, a fim de que nos unamos neste movimento de divulgação do amor do Cristo, renascido na doutrina dos Espíritos, pelos séculos afora, em todos os rincões onde pudermos pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, onde pudermos divulgar os princípios da reencarnação, da lei de ação e reação, da imortalidade da alma, enfim. Jesus, muito obrigada por este congresso em Cuba, o 7º Congresso Espírita Mundial, e que o teu amor abençoe todos os movimentos em prol do bem na Terra. Obrigada, Senhor.